Bom dia, bom dia, bom dia! Ontem foi um tipo de um sabadão, foi sexta-feira e feriado aqui no estado de São Paulo, mas hoje é feriado nacional? Não é feriado, mas é o nosso sabadão. Ei, sabadão chegou, hoje é dia 10/7 de 2021 e nós vamos bater um pouco de papo, conversar sobre algumas notícias e o assunto hoje vai ser exclusivamente política, manipulação mental, como que funciona, mas vou deixar para o final essa questão do laço hipnótico e tudo mais e das ações e reações que estão acontecendo na parte política, tá? Então, vamos segurar os nossos âmbitos, vamos utilizar para estudos e análises e deixemos para lá os amores por candidatos X ou Y, mesmo se um horroroso puder entrar e prejudicar bastante a gente, ou o outro puder entrar e prejudicar bastante a gente. Vamos nos conter nos estudos, pois o mais importante neste planeta é estudar, cruzar informações e tentar entender de formas diferentes a mesma coisa, ok? Vamos lá, gente? Então vamos lá. Vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. E por favor, se você tem gente aí, parece, se eu não me engano, tem 4 pessoas que entra nesse canal só para dar o dislike. Se você é desse, pode sair fora, viu, filho? Porque aqui é um grupo de amigos que tá aqui, não é canal, é o canal que tá querendo pegar gente lá de fora mesmo. Não, filho. Se você achou isso, você tá achando totalmente errado. Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Se você não gosta, é só procurar alguém que fala do jeito que você gosta. É simples assim. É assim que funciona a sinergia, né? Vamos lá, gente, fazer as nossas análises, Pode não ser a verdade absoluta, porque eu jamais dou uma verdade absoluta, mas são fatos, são possibilidades, e todas as possibilidades demandam que nós peguemos as pecinhas do quebra-cabeça e coloquemos sobre um tabuleiro. Vamos lá. Poder 360. Saiu uma nota assim. Abre aspas. Famílias dominaram. Fecha aspas. Diz Eduardo Bolsonaro sobre ato pró-armas em Brasília. Bom, isso aqui é um assunto polêmico, né? Todo mundo sabe que essa questão bélica, por exemplo, é algo polêmico. Muitos pegam e falam Deus me livre, e outros falam não precisamos ter e tudo mais. Bom, eu nasci de uma família militarizada, se assim eu posso dizer. Por quê? Porque meu avô, ele foi barbeiro da Associação dos Oficiais da Polícia Militar durante muitos anos. Uma das filhas dele, que é minha tia, casou com um dos presidentes que foi da associação e está até hoje. Um dos meus tios, irmãos dessa minha tia, ele tinha entrado na Polícia Militar e hoje já é aposentado, inclusive. Se aposentou pelo Corpo de Bombeiros. E eu, quando fiz 18 anos, prestei prova, entrei e fiz Polícia Militar. Então, eu já fui até Polícia Militar, já fui soldado já. Olerite, tudo bonitinho, concursado, maravilhoso. Por cargas d'água saí, mas essa é uma realidade. Bom, dentro disso a situação, eu falo uma coisa para vocês. Depois eu fui tendo um pouco mais de experiências. Eu fui diretor do Conselho de Polícia aqui na cidade, onde ela junta Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, junta todas as forças, né, que é a função desse conselho, né? É um conselho a nível estadual e não de bairro. Aqui tem os de bairro que chama CONSEG, né? Então tem o Conselho de Polícia que era das forças, né? Para tentar integralizar as forças, um comandante conhecer o outro, afinar amizade, essas coisas assim, porque quando se precisar entrar em áreas ou precisar de ajudas de um de outro, eles puderem ter isso e melhorar as funcionalidades da polícia. Bom, ali também tive outra experiência. Além disso, eu tive amigos meus que são instrutores de tiro.
fizeram curso comigo, amigo de infância, de tantos anos, aí teve escola de vigilante, ia lá, ele assumiu até a escola de vigilante, o outro dava aula lá, e assim foi. Eu tenho um primo também que trabalha numa outra escola de vigilante aqui da cidade. Pensa só, eu sou uma pessoa que está ali no meio desse negócio de bélico, assim se pode dizer, das forças, se assim pode dizer. E eu vou falar uma coisa para você, vejam bem. Essa questão da autodefesa, ela é assim, para você hoje conseguir algo como tal, demanda de muito. Você pega e fala assim, professor, você tem? Eu queria muito, mas não tenho. Você queria, professor? Eu queria. Mas para que, professor? Onde se viu, isso daí pode matar uma pessoa e tudo mais. E daí? E daí? E Deus não instituiu coisas? Davi não recebeu bênção de Deus para ir para uma guerra e resolver todos os problemas e tudo mais? Então, as pessoas, o que acontece? As pessoas criaram uma coisa horrorosa em cima disso, mas que não tem nada com o que a ver. Mas, professor, a espiritualidade não é para pregar amor, pregar não sei o que. Sim, nós temos que pregar o amor. Então, por isso que você tem que ter uma defesa. É igual assim, tem o mundo espiritual, tem o demônio vindo. Não é porque o demônio vai vir que eu vou acender uma vela, acabou a vela, já acendo a outra, acabou uma vela, acendo a outra. Eu só acendo a vela quando eu recebo a demanda. O armamento é a mesma coisa, eu só o utilizo e pego quando eu for demandado. Encontro isso e fica no armário escondido. Quando eu precisar, e se precisar, Deus queira que nunca, aí eu vou, pego, acendo a minha vela, que vai ser, é tudo muito igual. As pessoas que não conseguem enxergar a igualdade e a paridade, mas é tudo muito igual. Agora, pegar e falar que isso as famílias dominaram, o que é um ato de família, não é verdade. Porque o ato de família é o amor entre os filhos, os pais e assim por diante. Esse é um amor de família. Essa questão da bélica, que é de negócio mesmo, que passou em votação, inclusive, gente, de referendo que teve aí, de plebiscito, né? Teve isso aí, aprovou. Então as pessoas criam, mas, cara, do fundo do coração, posso falar pra você? Isso ajuda muito os bons que não querem usar. Porque se você tiver 4 vizinhos que tem e você não quer porque você tem um medo, não tem problema. Você tem medo, você não tem. Mas não é pra ter mesmo. Porque isso é algo de reação e não de reclusão. E você tem que ter consciência do que faz, os treinamentos, ensina como é que faz, como é que não faz, como segurar, como que não segurar, como é que tem um monte. Nossa, vocês não têm noção. Aí o que acontece? Se acontecer alguma coisa, você pode ter certeza que você vai querer uma polícia do seu lado. Como a polícia é impossível chegar no seu lado tão rapidamente, se acontecer de entrar, acontecer alguma coisa ali na sua casa, você vai clamar e vai procurar o seu vizinho que você sabe que pode te proteger, te defender. Então, gente, tudo tem os prós e tudo tem os contras. Tem os contras disso? Claro que tem. Um pai que não guarda direito ou que deixou o filho ver. Aí o filho curioso vai, mexe, sobe lá na cadeira, sobe uma escada, pega para querer ver e faz barbaridade. Mas isso acontece com pessoas que não têm os devidos... mas acontece um ou outro. Acontece um ou outro. Se você somar com todas as violências dos bandidos, é ínfimo. Mas o problema é a responsabilidade. Você travou a responsabilidade, acabou o problema. Você pegou e desmistificou esse assunto, acabou o problema. Porque você tem as formas de fazer a proteção. Vamos dar sequência, que essa era uma das coisas polêmicas, nós vamos entrar em outra. Eu só não gostei muito de pegar e falar que isso é uma questão de família. Não, família é amor, certo? Isso daí significa proteção da família. Aí sim. Vamos dando sequência aqui, que a coisa vai pegar fogo hoje aqui, hein? Vamos lá. Catraca livre. Eu jurava que esse catraca livre era a coisa mais voltada pro presidente. Aí depois que eu lembrei que é o tal do terça livre, não catraca livre. Mas vamos lá. A nota que colocaram aqui.
Bolsonaro chama ministro do STF de imbecil e idiota, fecha aspas, tá? Colocaram em aspas. O Bolsonaro, sem partido, ao questionar a legitimidade das eleições, chamou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, de idiota e imbecil. Segundo o Bolsonaro, está tudo armado para que o Lula volte ao poder. Sim, e a gente vai bater papo sobre isso daí. Não tenho medo de eleições, entrego a faixa a quem ganhar. No voto auditável, reforça o presidente a apoiadores na porta do Palácio Alvorada. Nessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Beleza. Então o que eu quero que vocês peguem e pensem? Agora começa a juntar pecinhas do quebra-cabeça. É que eu alonguei um pouquinho o negócio do protesto de ontem, do que o Eduardo estava lá, o Eduardo Bolsonaro estava lá. Por quê? Eu quero que vocês peguem e falem o seguinte: vocês têm uma fala do presidente falando que não vai ter eleição. E vocês têm uma marcha a pró-armamentista. Então você junta essas duas coisas aí, tá ok? Eu quero que vocês vão juntando essas pecinhas do quebra-cabeça. E veja isso como uma... Como é que poderia fazer? Como tipo, uma medição de força? Porque o presidente não está baixando a cabeça, falando, não, o STF tem que baixar a cabeça, porque senão ele pode dar uma ordem de prisão para qualquer um aqui. Não, eu vou pegar a postura de... O cara me colocou na parede, agora também eu vou fazer igual o rato. Colocou na parede, eu pulo para cima. Mais ou menos assim. Não é assim, mas é mais ou menos assim. Vocês vão entender. Vocês lembram do vídeo que eu fiz? Falando sobre o negócio da cabeça, do psicológico e tudo mais? Então, vamos lá. Poder 360. Cozinheiro é alvo da Polícia Federal depois de reclamar de ter de cozinhar para Bolsonaro. Um cozinheiro de Bento Gonçalves, lá no Rio de Janeiro, foi alvo de análise da Polícia Federal depois de reclamar de suas redes sociais que cozinharia para o presidente Jair Bolsonaro. Isso daí é um perigo, isso aí é inteligência, olha tudo. Por quê? Porque um cozinheiro, ele pode simplesmente colocar um pozinho e acabar com o presidente. Acabou, o presidente está aqui hoje, mas não está aqui amanhã. Vocês estão entendendo a gravidade disso ou não? Vocês estão entendendo aonde está indo a energia? A energia já está passando aquele limite aonde você vai ter que tomar uma atitude. Vocês estão percebendo o que está acontecendo com a energia política ou não? Tá visível? Como é que tá isso aí? Espero que sim. Isso, quando eu li, eu achei assim perigosíssimo. Essas coisas isso aí, inclusive, era utilizado pelos antigos, pelos investigadores KGB, não sei o que, aqueles caras que pega e manda espião, que não sei o que. É assim, cara. Você acha que não? Isso aí é um perigosíssimo, isso aqui. E o jornal joga como se fosse que ele tivesse mandado embora só porque não gosta dele. Mas não é isso aí não, cara. Isso aqui é perigo. E olha que pro cara trabalhar lá, ele foi entrevistado antes, hein? E mesmo assim, olha só o que aconteceu. Vai vendo a situação. Vamos lá. Dando sequência aqui nas fofocas pra gente entrar na parte da psicologia, tá? Estadão. Por trás da fala de Bolsonaro, há ameaça de fechar o Congresso, fecha aspas, diz vice-presidente da Câmara. Então, o vice-presidente da Câmara, que é o Marcelo Ramos do PL, o antigo PL, onde eu estava o presidente, ele pega e fala algumas palavras que são delicadas para esse atual momento. Abre aspas. Não ter eleição em 2022 significa fechar o Congresso em 1º de fevereiro de 2023. Quando acabam nossos mandatos, fecha aspas, disse ao Estadão esse vice-presidente da Câmara. Por trás, abre aspas de novo, por trás da fala do presidente há uma ameaça de fechamento do Congresso. E isso exige reação do parlamento, fecha aspas. Ou seja, tudo está caminhando para uma decisão. Uma decisão.
tudo está caminhando por uma decisão. Politicamente falando, tudo está caminhando por uma decisão. E essa decisão, dentro de um Congresso, ela se chama impeachment, ok? Mas será que não é isso que o presidente da República quer? Porque ele caiu na moral, ele caiu na coisa, então ele precisa incitar essa quebra para que, se o povo gritar na rua, não queremos, nós queremos que fique, aí ele pega e faz o contragolpe. Porque ele vai entender isso como um golpe e ele vai fazer o contragolpe. Olha, gente, eu vou falar para vocês. Engano de vocês se vocês acharem que todo mundo é inocente nisso aqui. Todo mundo pensa, todo mundo faz estratégias e todo mundo faz cálculos. Tanto um lado quanto o outro. Um lado está fazendo os seus cálculos e o outro está fazendo os cálculos dele. Só que tem um porém. Se acontecer isso que eu acabei de falar, é o tal do tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. Ou eu saio dali enxotado, e viro uma carniça em cima de todo mundo, viro uma oposição carniça, ou já dou virada da mesa e falo, acabou a brincadeira. Perigosíssimo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque é perigoso acontecer, mas não sei as consequências que pode ter no país. Mas, com certeza, financeira, pelo menos nos primeiros meses, é de desabar qualquer bolsa. Mas vamos lá. Estadão. Bolsonaro seguirá elevando o tom se não encontrar, abre aspas, reação das instituições, fecha aspas, diz cientista política. Eu estava lendo essa reportagem dessa senhora, é muito bom. Ela realmente é uma cientista política, porque ela calcula todas as vertentes e tudo o que está acontecendo. Vamos lá, olha só. Claro que ela pode ter uma ideologia, mas não deixa de ser importante, muito boas as análises dela, porque ela está colocando o racional ali no meio, certo? Vamos lá. Abre aspas. Todo esse negacionismo é uma estratégia política, fecha aspas, diz professora, que dirigiu o Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça entre 2016 e 2018. Abre aspas de novo. Todas as instituições e a sociedade precisam reagir com vigor, fecha aspas. Então vamos lá, olha só. Se fosse... A gente tem que fazer as análises do seguinte. Se fosse o oposto do Bolsonaro, quem é o oposto do Bolsonaro? O Lula. Se fosse o Lula falando ou fazendo isso daí, qual seria a sua vontade? Vamos fazer um impeachment. Agora você coloca na outra posição. O pedido de quem é contra o Bolsonaro é o mesmo. Vamos fazer impeachment, porque não dá. E quem está fora desses dois polos, do positivo e do negativo? Quem está fora desses dois polos é o seguinte: nós estamos numa quina de sinuca que é assim. Nós queremos uma democracia, só que a democracia está manca. Como a democracia está manca, professor? A maioria não manda. A maioria quer uma coisa e acontece outra, acontece totalmente invertida. Então, exemplo. Uma das bandeiras do presidente foi a questão bélica. Todo direito de ter, não sei o que. Ele falou isso na campanha. E ele ganhou com a maioria dos votos. Então, tem que passar isso daí. Chega lá na Câmara, não passa. Outra bandeira, escola militar. Ele pegou e levantou essa bandeira. Eu posso não gostar. Você pode gostar, eu posso gostar, você pode não gostar, não interessa. Mas ele levantou essa bandeira e não conseguiu colocar. Aliás, o que ele conseguiu colocar da bandeira dele? O único que consegue trabalhar, porque resulta em coisas boas para os deputados e senadores, é o Tarcísio. Porque as obras são locais e na hora de inaugurar o cara tá lá falando, no nosso estado agora nós estamos bem, nós conseguimos, é dinheiro nosso que foi feito e tal, lá. E o Tarcisão tá trabalhando nas escondidas, pregando foguete, enquanto a parte política é aquela coisa horrorosa. Porque a política tinha que ser igual ao Tarcísio. Todo mundo tinha que trabalhar igual ao Tarcísio. Até os deputados, senadores tinham que trabalhar igual ao Tarcísio, que é o exemplo para todo mundo. Ele pode ser chamado Jesus. É o exemplo. É o exemplo que vai ser deixado para a nossa sociedade.
Agora, da mesma forma que fazem com Jesus, que pega ele de exemplo, mas entra por aqui, sai por aqui, o pessoal não está entendendo. Então o que acontece? Nós saímos de uma estrutura totalmente podre, política. E essa estrutura, mudando o presidente da República, se manteve. E aí, como resolve? Então, tem duas situações para poder tentar resolver. Uma seria o seguinte: proibir político de carreira. Você tem direito a ser um deputado federal uma vez na sua vida. Uma só vez na sua vida. Você tem direito a ser senador uma vez na sua vida. Você pode ser uma vez senador e outra vez deputado. Você quer ser deputado federal, estadual, uma vez na vida. Quer ser governador, uma vez na vida. Prefeito, uma vez na vida. Presidente, uma vez na vida. E ministros da Justiça não pode ser perpétuo. Tem que ser todos os ministros que forem nomeados por STF, tem que ser desembargador durante pelo menos 5 anos na vida. Então só pode nomear desembargador, porque se não for desembargador não vai poder. Gente, se não fizer essas coisas, não vai resolver o problema. E isso vai piorar. Por quê? O que acontece? É mais ou menos o seguinte: olha, o Brasil teve um probleminha lá atrás. Então beleza. Amarra um arame aí. Mata um arame no motor do Fusquinha aí e vamos embora. Porque o motor do Fusca é muito similar com o da Brasília. Então bota um arame no motor do Brasília. Vamos falar da Brasília, que é um carro interessante, que já veio até um negócio na minha cabeça aqui. Aí eu estou caminhando e estou fazendo não sei o que, mais um probleminha. Não, isso aqui eu pego uma outra mangueira lá, coloco ali, funciona. Mas não é original, não tem problema não. Na emenda aqui. Mas tem um outro problema lá. Não, isso aqui é fácil. Eu pego o ferro aqui, fecho o curto com a bobina, ela libera e volta a funcionar. Eu vou fazer não sei o que. Tá. E nisso vai vazando óleo. Vai vazando óleo. E vai vazando óleo. E nisso vai vazando óleo. E aquele óleo vai deixando aquela sujeira por ali. Até o dia que aquela mangueirinha mal feita, que você fez uma emenda mal feita, ela pega e começa a vazar. Começa a vazar fogo no parquinho. Então, o que acontece é o seguinte: nós temos um problema de fato. Os políticos vão querer resolver o problema, sendo que é eles que têm que votar contra eles mesmos? Desculpa, mas nenhum político eleito vai querer votar para um só mandato de tudo, até o do deles. Nenhum vai querer, nenhum. E se nenhum vai querer votar no negócio desse, quem que pode fazer isso acontecer? Aí deixa a imaginação de vocês fluir. Não escreva, tá? Não escreva. Deixa a imaginação de vocês fluir dentro do seu íntimo. Então, gente, vocês estão pergunta para mim, o que vai fazer para resolver? Vocês me perdoam, mas eu não vejo outra saída. Porque quando nós estamos com um problema que é político, e é o político que tem que resolver, e o político não vai resolver, porque se ele resolver, ele se prejudica, seria votar totalmente contra ele, seria cortar o próprio membro. Você me perdoa, mas isso não vai acontecer. E isso não acontecendo, não resolve. E isso não resolvendo, nós vamos continuar no martírio e vai piorar cada vez mais. Porque essa é a lei do universo. Se você não resolve um problema, ele volta e força você a resolver. Ele volta e força você a resolver. Ele volta e força você a resolver. Deus ainda dá algumas ferramentas, uma ou outra, umas possibilidades X, Y, Z. Você não consegue, não fez. Ok. Uma hora a porquinha espana. É isso o meu recado para deixar para vocês. Agora vamos partir para a parte psicológica aqui. Vamos lá. Saindo direto, notícias falando de pesquisas, né? Então tá lá, mais uma nota, saiu aqui no G1, que é o lugar onde tem uns gráficos para a gente bater papo. E saiu assim: Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro e no segundo turno tem 58% contra 31%, aponta o Datafolha. Bom, aí você pega e fala o seguinte: professor, essas pesquisas, elas podem ser manipuladas? Pode, dependendo de onde você vai fazer a pesquisa.
dependendo de quem você contratar para fazer pesquisa. Se você contratar só bolsonaristas para fazer uma pesquisa, você acha que não vai ter uma tendência? Vai. Se você contratar só petista, você acha que vai ter uma influência? Vai. Então, nós não podemos falar assim, não, isso não existe. Isso existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Mas possibilidade significa que acontece de fato. Ok? Muito bem. Mesmo porque quando você vai ver pesquisas em jornais abertos, quando se tem alguma coisa similar, você vê que dá diferença. E aí você pega e fala assim, mas dá dando diferença por quê? Porque é a classe média que tem internet e vota ou a pesquisa está sendo só com os pobrezinhos? Como é que é isso daí? Aí você também cria outras dúvidas. Então, o que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu estou aprendendo aos poucos. Eu já aprendi muita coisa a nível cerebral humano. Agora estou aprendendo coisas de política. Porque essa questão de pesquisa, ela não é de hoje, gente. Isso daí acontece até antes de Lula e tralalá. Isso é inteligência emocional. Isso é hipnose, laço hipnótico. Como assim, professor? Vamos lá, olha só. Cenário A. Olha só como é que eles vão travando a mente das pessoas. Cenário A. Lula, Jair Bolsonaro, que não tem como tirar, Ciro Gomes, João Dória, Henrique Mandetta, branco nulo ou não sabe. Opa, pera lá. Desses todos os nomes, quem que é o único que representa a direita? Bolsonaro. Mas veja bem, por que colocaram ele? Porque ele é o presidente, então não tem como tirar. Mas por que não colocaram Hamilton Mourão? Não colocaram o General Santos Cruz, não colocaram o governador lá de Minas Gerais, que é do Partido Novo, por exemplo, que é mais diferente de uma esquerdona, algo mais centro. Por que não colocaram outro? Só colocou esse daí? Estranho, né? Mas vamos lá. Aí, vamos lá, cenário B. Tem mais cenários, eles vão criando cenários. Oh, mas a internet tá fogo. Vai andando aí, viado. Tô pondo para baixo, ele não vai para baixo. Cenário B. Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Mandetta, Eduardo Leite, PSDB, brancos nulo ou nenhum. Ou seja, eles colocam gente do partido do PT, gente do presidente da República, do PDT, o Mandetta do DEM, PSDB. Mas e os outros partidos? PSD, mas tem um monte, PSB... e aí, os outros? Não, os outros não tem, vai fazer coligação? Mas não deveria ter tudo ali? Como é que é isso daí? Como é que funciona isso daí? E aí tem os artistas também, tá? Então tem artistas. Aí eu pego e falo uma coisa pra você. Os caras colocam, tipo, Luciano Huck. A gente sabe que ele é envolvido com a Globo. Por que não coloca o Luciano da Havan, por exemplo? Luciano Havan. Ué, sem partido também. Por que coloca o Huck, mas não o Havan? Tanto é que no levantamento divulgado em maio, os caras colocaram todos que são inimigos que foram expulsos do presidente da República. Que é o Sérgio Moro, que o cara falou que não vai ser candidato de jeito nenhum e ficam colocando o nome dele. Coloca o Mandetta, que foi ministro da Saúde, ou seja, que estava lá, que foi nomeado pela parte política, porque não foi nomeado pelo presidente, mas pela parte política. E aí você vai vendo isso daí, todos que eram contra eles, só ele e todos os outros contra. E as pessoas falando, não, são pessoas separadas. Não, são as mesmas pessoas. É todos contra um. É isso que as pessoas têm que entender. Aí, vamos lá. Pesquisa espontânea de intenções de voto. Mas tá difícil, hein, ô mouse. Internet quer ler tudo antes de andar para cima e para baixo. Aí, pesquisa espontânea de intenções de voto no primeiro turno. De novo. Lula, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. E outros. Outros. Ou seja, eles estão tentando polarizar o máximo que pode uma eleição. E eles não estão colocando candidatos com diferenças na mesma proporção. A mesma proporção de gente que quer o lado social, socialista, é o mesmo que quer o lado capital, capitalista ou conservador? Sim ou não? Não.
Então, aonde que você quer chegar, professor? Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Eu vou criando no cérebro de vocês, sem vocês perceber, que não tem opção. Você não tem opção. Você não tem opção. É essa a mensagem que vai passando subliminar no cérebro. A hipnose. Então eu vou fazendo, não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. A opção é essa ou essa. A opção é essa ou essa. A opção é essa ou essa. E você fala assim, mas eu não quero nem essa nem essa. Aí eles falam, anula. Anula. Só que se anular, quem vota, quem escolhe é quem votou. Se você anular, você não está ajudando o país, você está afundando o país. Se você anular seu voto, você está afundando o país. Professor, eu gostei de um candidato que ele tem 1%, professor. Eu acho ele tão bom. Então vota nele, mas não anula o voto. Anular voto é um perigo. O anular voto, eles estimulam o anular voto, gente. Eu vou falar para você que quando eu entrei na política eu comecei a entender o negócio. O anular voto é para fazer ganhar, para poder fazer ir para o segundo turno. Quando você tem todo mundo votando, a probabilidade do cara não ir para o segundo turno é gigantesca. Agora, quando você pega e coloca um monte de gente, estimula as pessoas a votar no voto, ele cria aquela pequena dúvida e você fala, nessa dúvida é melhor eu falar não, né? Na dúvida é melhor não, né? Na dúvida é melhor não, anula. Aí é onde eles ganham as coisas. E as pessoas não estão entendendo que isso está sendo feito de pouquinho em pouquinho com uma inteligência hipnótica muito grande. As pessoas vão falar assim, professor, você está falando isso, mas você tem que provar. Não é uma questão de provar ou deixar de provar, porque a hipnose é algo de psicologia. Ela é algo mental. São informações que fazem isso. A pessoa pode estar até fazendo sem perceber. Ou você acha que uma pessoa que vai namorar com a outra não está fazendo hipnose? O nosso cérebro, ele é susceptível. Tudo que você absorve no cérebro, se você não tomar cuidado em não colocar o racional, que é a única coisa que quebra o laço hipnótico, você tem propensão a alguém pegar e falar para você o que é o certo e o que é o errado. Por isso que no meu canal espiritual eu falo, não deixe ninguém falar o que é certo e o que é errado. Não deixe um líder religioso falar o que é certo e o que é errado. Não deixe eu falar para você o que é certo e o que é errado. Você tem que pegar e usar o seu racional, usar dentro de si, para você fazer a sua decisão. Não decidir em cima da decisão dos outros. O efeito manada. Efeito manada é o quê? Hipnose, gente. Aí todo mundo vai votar no fulano, eu vou votar também. Isso é efeito manada. Efeito manada é hipnose. Você não pode pegar e fazer o que todo mundo fala ou replicar igual um papagaio. Isso aqui é bom, toma esse aqui é bom, então é bom. Tá todo mundo falando que é bom, também vou falar, porque eu tô. Mas eu tinha dúvida, não, mas agora todo mundo tá indo, então eu vou, porque se morrer, morre todo mundo. O ser humano faz isso. O ser humano é meio kamikaze, ele é assim. Isso é biologia, isso é estrutura do ser humano. Só que é o seguinte, tendo essa estrutura, sabendo como o ser humano é, pessoas estudam isso, dominam isso e controlam isso. E aí você tem o controle das pessoas manipulando para cá e manipulando para lá. Por isso fala, estão manipulando os números, estão manipulando isso aqui. O que é manipular? É você pegar e fazer com que, mais para cá, mais para lá, mais para cima, mais para baixo, mais para cá. Você vai manipulando ali. A gente acha que não, mas eu vou falar para você, até eu, no dia a dia. Todos os dias eu acordar e escovar o meu dente. É hipnose. Do bem, mas é uma hipnose, porque o corpo, ele tem essas regras. Todos os dias chega a 11 horas da fome em mim. Mas como assim? Tem um reloginho dentro de mim? O que é esse reloginho? É seu cérebro, filho. É hipnose, seu cérebro já falando assim, agora fome, não, agora faz isso aqui, tá. Você tá entendendo ou não?
Nós somos biologicamente controláveis. Sabendo disso, nossa obrigação espiritualmente falando é não deixar ninguém nos controlar. Nós temos que controlar nós mesmos por nós mesmos. Gente, jamais é verdade absoluta. Que esse final de semana seja maravilhoso para todo mundo. Namastê.